representado num móvel chamado Arca da Aliança. Aqui nesse banner tem a imagem, ela é muito conhecida. Ela era toda feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. E dentro dela, desse móvel, dentro da arca, continha um pote de ouro cheio de maná, daquele que caía no deserto para alimentar o povo. Tinha as tábuas da lei, que eram as 2 pedras com os 10 mandamentos, e tinha também a vara de Arão, o bordão de Arão, que floresceu, né? Ele muito seco, floresceu como sinal de Deus na vida ali no dia que se rebelaram contra. Então a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus, e as pessoas não podiam nem olhar para dentro, senão eram fulminadas pela glória de Deus. E onde estava a arca, ali estava a glória. Porém, por causa do pecado da nação de Israel, essa arca ela foi parar um tempo com o povo inimigo, os filisteus, ficou um período lá. E isso simboliza também que nós, quando antes de estarmos em Cristo, a Bíblia diz que o pecado ele afetou a todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim como a glória de Deus foi retirada da nação de Israel, o homem, antes de se converter a Cristo, ele é destituído, ele é separado, desprovido da glória de Deus em sua vida. Deus, ele sempre age por princípios. Depois essa arca voltou, e 20 anos depois disso, depois eu vou falar desses 20 anos, aonde ela ficou, mas um dia ela chegou na casa de Obed-Edom, que nós até cantamos o hino agora. Deus, ele sempre age por princípios. Quando estabelecemos a ordem correta, as bênçãos nos seguirão, não haverá necessidade de correr atrás da bênção. Tem muita gente que diz: estou correndo atrás da bênção. Não, quando nós colocamos os princípios corretos em nossa vida, as bênçãos elas nos seguem e nos alcançam. O processo é o inverso. Eu não corro atrás da bênção, eu tenho ando na obediência, nos princípios da palavra, e as bênçãos é que irão atrás de mim. O inverso também é verdadeiro. Quando nós não observamos os princípios estabelecidos na palavra, faltam as bênçãos, e muitas vezes o caos e a morte são instaurados, são em um determinado ambiente. Isso aconteceu quando a arca veio, ficou 20 anos, e Davi teve o intento então de levar a arca para Jerusalém. Ele tinha a intenção boa, ele tinha um bom plano, mas nem sempre a boa intenção faz a coisa certa da maneira certa. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí, como o caos e a morte chegou quando ele não obedeceu os princípios. Antes vamos falar sobre esse personagem chamado Obed-Edom, e como Deus abençoou a sua família e tudo aquilo que ele possuía. Aqui nós temos o texto bíblico, mas eu quero ler o texto completo. Coloque aí, por favor, 1 Crônicas, capítulo 13, do 12 ao 14, NAA, tá bom? Naquele dia, Davi teve o quê? Medo de Deus, e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso, Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, que era Jerusalém, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Aleluia! Deus abençoou Obed-Edom, abençoou a sua família e abençoou tudo o que ele possuía. Ou seja, a bênção se estabeleceu
na família de Obed-edom, nesse período, e depois nós vamos ver que continuou a bênção, em que a arca, em que a presença de Deus esteve na sua casa. Só que antes de falar dos princípios corretos, eu quero falar sobre a desobediência aos princípios. Diz o texto bíblico aqui que Davi teve o quê? Medo de Deus. Por que Davi teve medo de Deus? Porque aconteceu algo terrível. Como eu citei antes, Davi ele tinha uma intenção boa. A intenção dele era qual? Levar a arca até Jerusalém, onde ele já tinha um projeto de construir o templo que depois seu filho Salomão construiu. Então ele tinha uma excelente intenção, mas como eu citei agora há pouco, nem sempre uma boa intenção ela é válida, porque a boa intenção, quando feita na maneira errada, Deus não aceita, porque Deus age por princípios. E o que aconteceu? Que Davi teve medo. Davi, ele mandou fazer uma carroça nova, um carro de bois novo, uma junta de bois novos, e colocou a arca em cima dessa carroça para que ela fosse transportada até Jerusalém. Parecia tudo bem, tudo muito bom, até que em determinado momento os bois tropeçaram e a arca estava caindo, quando um homem chamado Uzá estendeu a mão também com uma boa intenção. Olha a boa intenção, mas fazer a coisa errada. E no momento que ele tocou a arca, ele foi fulminado e ele morreu. Por esse motivo é que Davi teve medo de Deus. Mas qual que é o problema? Qual que foi a boa intenção e qual foi o erro? É porque na própria palavra de Deus já dizia a ordem. Deus estabeleceu os seus princípios, como que a arca era transportada. A arca, vocês podem ver que ela tem duas varas compridas ali. Isso ali, 4 sacerdotes deveriam colocar essa arca nos ombros, e então eles irem transportando a arca nos ombros. Não era para botar em carroça, ainda que tivesse avião, ainda que tivesse qualquer outro meio de transporte, não era o meio. E assim muitos de nós querem que Deus entenda: não, eu tenho uma boa intenção, eu estou fazendo a coisa errada, mas eu tenho uma boa intenção. Deus entende. A pergunta não é Deus entende, Deus aceita, Deus aprova apenas a boa intenção. Então, quando nós não andamos nos princípios estabelecidos na palavra de Deus, o caos e a morte são instaurados. Por isso, tantas famílias que se dizem cristãs também estão dessa maneira. Por quê? Porque não obedecem os princípios da palavra de Deus. Ele colocou na carroça. Nós não podemos perder as oportunidades. Obed-edom, ele vivia uma vida comum, até o dia que aconteceu esse desastre da morte ali de Uzá. Obed-edom não aparecia na história de Israel. Ele vivia sua vida comum, normal, trabalhando, adorando a Deus. Ele era um levita também, até o dia em que surgiu a oportunidade de colocar a arca na casa. Davi teve medo, e eu acredito que a primeira casa que estava próxima era a casa de Obed-edom, e ele poderia ter recusado, visto o que aconteceu lá. Opa, eu estou com medo, eu não quero isso na minha vida. Vai que morra um filho, vai que eu morra, vai que acontece um desastre. Mas não, Obed-edom, ele aproveitou a oportunidade que ele teve na vida dele, para que a arca, para que a presença de Deus estivesse dentro da sua casa. Só que Obed-edom, ele era um levita, ele era um conhecedor da palavra de Deus, ele sabia como a arca deveria ser cuidada, ele sabia como a arca era para ser transportada. Então eu tenho certeza absoluta, o texto não diz, mas Obed-edom, ele com certeza, ele colocou a arca numa sala ampla, numa sala limpa, numa sala especialmente
realmente voltada para aquele fim. Ele não tratava com gracinha, não era com curiosidade, não era chamando os vizinhos, vem aqui que eu tenho dentro de casa, não era dessa forma não. Com todo temor, com todo respeito, ele obedeceu os princípios da palavra de Deus. E assim nós também não podemos ser meninos, nós não podemos tratar as coisas santas de forma leviana. Porque nosso Deus é um Deus santo, nós devemos andar com santidade e tratar as coisas de Deus com reverência, não de qualquer jeito. Ele cuidou bem da arca. Assim Deus nos criou para sermos templo do Espírito Santo, está descrito em 1 Coríntios 6,19. Então como que eu cuido do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo? Como que eu cuido desse que faz habitar o Espírito com santidade? Assim como Obed-edom, ele obedeceu os princípios, ele limpava aquele ambiente, ele mantinha tudo em ordem. O local onde estava a presença, a arca que representava a glória de Deus. Então nós também temos que andar em santidade, em temor do Senhor. Devemos aproveitar a oportunidade. Que privilégio que Obed-edom teve. Isso não aconteceu em nenhum outro momento, de alguém poder colocar a arca dentro da sua casa. Ela ficava dentro do tabernáculo, tinha um local específico. Pelo fato de ter sido levado embora, agora estava, aliás, nenhum outro não, teve um que ficou, depois eu vou falar dele. Mas ele teve esse privilégio, e eu quero dizer para você, que privilégio que nós temos do Senhor perdoar os nossos pecados. Não foi por obras de justiça que nós fizemos, não foi por boas obras, não foi por sermos bonzinhos. Na verdade todos nós somos merecedores da perdição eterna, do inferno, que o ser humano nasce condenado. Mas a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, não vem das obras para que ninguém se glorie, vem exclusivamente de Deus. E aí Deus, para garantir que nós vamos para o céu, a Bíblia diz que Ele coloca dentro de nós o seu Espírito. Por isso nós somos o templo do Espírito Santo. E agora a Bíblia vai nos dizer também lá em 1 Pedro, porque vocês foram comprados por preço, glorifiquem a Deus através do seu corpo. Ou seja, eu tenho que mostrar Deus através da minha vida, cuidando do templo do Espírito Santo, andando em santidade. Quando nós andamos, sim, ainda sobre oportunidade, olha outra oportunidade que nós temos agora. Nós temos a oportunidade de entrar de cabeça numa campanha de 90 dias de oração, de jejum, de unção e de oferta. Ninguém aqui, eu tenho certeza absoluta de nós aqui, fez uma campanha de 90 dias nesse sentido. E a palavra de Deus, ela nos mostra que quando nós obedecemos os princípios, quando nós temos a oportunidade, nós devemos agarrar a oportunidade. Pouco tempo atrás, eu até coloquei um devocional sobre não perder a oportunidade, que muitas vezes pode ser a única oportunidade da nossa vida. Então eu entrei de cabeça, eu estou com expectativa, eu estou entrando com tudo. Eu não quero estar aqui 2, 3 dias por semana, não. Eu quero estar todos os dias, e os dias que eu puder eu quero estar de manhã e à noite aqui na oração. Por quê? Porque eu estou entrando de cabeça, que eu quero aproveitar a oportunidade. Qual a oportunidade que Deus está oferecendo? Tem coisas que nós não esperamos, não imaginava. Eu não planejava fazer uma campanha de 90 dias nessa época do ano, que vamos chegar até dezembro, mas eu vou entrar de cabeça. Você vai perder a oportunidade? Obed-edom, ele podia perder a oportunidade, manda para o meu vizinho, mas não, ele viu a oportunidade, ele disse, eu quero, eu vou. E a Bíblia diz que Deus abençoou ele. Quando nós obedecemos os princípios, a bênção de Deus, ela é estabelecida em nossa geração. A bênção não ficou somente naquele momento na casa de Obed-edom, porque ela ficou 90 dias, 3 meses, por isso que a campanha é 90 dias de oração. A bênção, ela ficou estabelecida sobre a geração de Obed-edom.
Em 1 Crônicas 26, do 4 ao 8, mostra que a descendência dele estava servindo no templo. Olha que privilégio que Deus deu. E o próprio Obed-Edom diz em 1 Crônicas 16, 5, que ele era um instrumentista, ele tinha o privilégio de tocar no louvor. A arca saiu da casa dele 90 dias depois. Sabe o que ele fez? Ele foi junto, e lá onde foi estabelecido o culto, lá ele ficou adorando, lá ele ficou servindo. Quando nós obedecemos os princípios, Deus abençoa as nossas gerações. E muitos cristãos estão perdendo seus filhos porque não obedecem princípios. Eles vão dizer lá na frente: como meu filho se perdeu? Não dá para contar nos dedos, não dá para contar quantas pessoas que eu conheço, crentes, mas que não estabeleceram princípios, não viveram os princípios dentro de casa e perderam a sua primeira geração. Só que quando nós obedecemos a palavra de Deus, Ele diz que Ele abençoa até 1000 gerações. Por quê? Porque andamos por princípios. Obed-Edom, ele andou nos princípios, e a bênção ficou estabelecida sobre as gerações que vieram depois dele. Aleluia. Como diz o Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, será feliz, e toda a sua casa será abençoada. Que fala da videira, fala da esposa, fala dos filhos, fala do trabalho, tudo é abençoado. Por quê? Porque teme ao Senhor, e aquilo que ele recebe, ele passa para seus filhos, passa para a sua família. Quanta diferença entre cuidar ou não cuidar das coisas de Deus. Antes da arca, Davi querer acontecer esse fato com Davi, quando a arca veio dos filisteus, que ela ficou entre os inimigos algum tempo, que lá foi maldição que aconteceu, ela ficou na casa de um homem chamado Aminadab. Mas sabe o que aconteceu com Aminadab? Nada. A Bíblia está dizendo, ele era um sacerdote que tinha que ficar na casa de um levita, de um sacerdote. Quem já ouviu falar da bênção estabelecida na vida de Aminadab? Nada, 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 nós não ouvimos. Só diz que a arca ficou 20 anos. Olha quanta diferença. Obed-Edom, 3 meses, andou nos princípios da palavra, foi abençoado, ele, tudo que ele possuía, e toda a sua geração foi abençoada. Aminadab, ele permaneceu com a arca durante 20 anos na sua casa, e não aconteceu nada. Qual que é a diferença? Andar por princípios ou não? Tratar as coisas de Deus de forma leviana, religiosa, fazer pouco caso das coisas santas. Quando nós olhamos na palavra de Deus, quem fez pouco caso das coisas santas foi fulminado pela glória de Deus, morreu antes da hora, foi amaldiçoado por Deus. E Aminadab, não aconteceu absolutamente nada na vida dele durante 20 anos. Não tem nada sobre a vida dele. Significa que tem pessoas que não zelam pela presença de Deus. Religião não salva ninguém. Você dizer que você é de uma igreja não salva você. Você dá mau testemunho e afasta as pessoas de Deus. Então, como que você trata as coisas de Deus? Como que você trata da sua vida devocional? A nossa vida com Deus, ela começa no nosso pessoal, é o nosso devocional. O quanto eu zelo, o quanto eu amo a palavra do Senhor, o quanto eu zelo para honrar essa palavra na minha vida, o quanto eu zelo para honrar o nome de Deus que eu carrego, porque antes eu não era povo, agora eu sou povo santo. Antes eu era perdido, vivia debaixo das trevas, hoje eu fui transportado do império das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. Mas muitos agem como Aminadab, 20 anos, que diferença, meus irmãos. Uma pessoa honrou 3 meses, e a bênção ficou estabelecida sobre ele, 20 anos, e não aconteceu nada de diferente na vida dele. Então é algo que nós devemos levar muito a sério. A palavra do Senhor diz: ouçam seus profetas e vocês
viverão. Está descrito na palavra do Senhor. Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Creia nos seus profetas e você será bem-sucedido. Existe um comando apostólico, uma direção dada através do nosso apóstolo René Terranova, obedecida pelo nosso apóstolo, que é meu pastor, apóstolo Sóstenes, e agora também passada a toda a igreja através do pastor de vocês. Então, quem ouvir os seus profetas, a sua bênção, a bênção será estabelecida. Por quê? Porque ele está ouvindo o que a palavra do Senhor diz. O texto diz bem claro: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no seu Deus e estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. O princípio de ouvir líderes, obedecer os seus líderes, atrairá a bênção de Deus para a sua vida. Hoje você tem a oportunidade de continuar como está, ou então entrar de cabeça numa campanha de 90 dias de oração, de jejum, de ceia, de oferta e tudo que envolve esta campanha. E eu tenho certeza que assim como aconteceu com a casa de Obed-edom, ele andou nos princípios. Se você e eu andarmos nos princípios da palavra, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Obed-edom. Vamos ficar em pé. Quem quer entrar de cabeça nessa campanha, você que está aqui, você que está nos assistindo, que não veio hoje aqui no culto, entre de cabeça nessa campanha. Como eu falei, eu quero estar, se possível, de manhã e à noite aqui no templo, para buscar ao Senhor, para buscar a face do nosso Deus. E Deus vai renovar as forças. Aquilo que parece cansativo, Deus vai trazer renovo. É uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a minha vida. Parece cansativo, mas Deus vai renovar as forças de todos aqueles que vierem buscar a presença do Senhor aqui. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Pai, oficialmente, debaixo de um comando do apóstolo René Terranova, do apóstolo Sóstenes, ó Deus querido, e ó Deus querido, em obediência a eles, ó Deus, eu também passo esse comando para este rebanho, ó Deus querido, que o Senhor me confiou, e eu quero declarar aberta essa campanha, 90 dias de oração, de jejum, de oferta e de unção, e eu sei que o teu sobrenatural virá, e assim como aconteceu com a casa de Obed-edom, o Senhor vai fazer também em nossas vidas, em nossa igreja, em tudo que tocarmos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.